Bom dia, gente. Que prazer estar aqui. Meu nome é Alenise e hoje vou estar compartilhando com vocês pouco do que foi o circuito bíblico da semana 40. Mas antes de eu ler a palavra, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Deus. Pedimos que o Senhor possa fazer fluir do Teu Espírito Santo aqui, que o Senhor possa ministrar os nossos corações com autoridade, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai. Peço que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas para a honra e glória do Teu nome. Que ela possa trazer, Pai, divisão, como a Tua palavra diz, que onde o Espírito do Senhor, a espada é como uma espada de dois gumes. Então, que essa palavra, Pai, seja realmente uma espada, discernindo juntas e medulas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que a gente vai ler hoje é 1 Pedro 1, de 13 a 16. Mas antes de ler a leitura, eu quero que, enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, o Pedro está lá perto do Apocalipse. Eu quero saber de você o que você sabe sobre Pedro. Bom, Pedro era um cara pescador, um cara simples, um cara humilde, estava ali na lida, pescando, botando pão na mesa, garantindo a alimentação da sua família, e depois de uma noite exaustiva, sem pegar nenhum peixe, o mestre aparece e fala: Pedro, joga a rede do outro lado, filho. E ele, em obediência, talvez nem acreditando, ele jogou a rede. E, para sua surpresa, ele pôde presenciar a pesca maravilhosa. Pedro também foi aquele discípulo que andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo teve esse privilégio, só o Pedrão. Ele também teve o privilégio de ter os pés lavados por Jesus. Ele foi aquele cara assim, sanguíneo, ousado. Ele era todo cheio de temperamento explosivo. É aquele cara que falava para Jesus assim: vou com você até o fim. Aquele que cortou a orelha do soldado. Não, eu estou contigo, Jesus, que deve é. Mas também foi aquele que negou Jesus. Mas ele conheceu o perdão. Ele perguntou para o mestre assim: até quantas vezes se deve perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. E esse Pedro foi que testificou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Pedro ousado, esse Pedro sanguíneo, agora um cara maduro, nos deixa uma carta linda escrita para a gente ler, cheios de conselhos. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. 1 Pedro 1, 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Se eu perguntasse para você o que é santo, o que é ser santo? Talvez como eu, vivendo na igreja, aprendendo, você já ouviu várias vezes que santo é separado. Separado do quê? Do que nós devemos ser separados? O próprio Pedro nos dá a resposta lá no verso 22, do próprio capítulo 1. Ele fala: purificando a vossa alma na obediência, na verdade, na caridade fraternal, não fingida, amai-vos cordialmente uns aos outros com o coração puro. Depois, lá no capítulo 2, ele fala: deixe toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração. Quer dizer, ele dá uma lista de coisas daquilo que a gente deve fugir. E a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Agora, é interessante que Pedro, ele cita o Velho Testamento, ele cita a Torá. Ele vai lá no Levítico: sede santo como eu sou santo. Como Pedro sabia sobre essa passagem? Eu estava pensando que nós vivemos numa era tão digital, tão tudo muito rápido, que você não memoriza mais nada. Então, você quer ligar para o seu pai, você pega o seu telefone celular, pum, aperta o número 1, está lá ligando. Você quer pedir uma pizza, pronto. Você não memoriza. Na nossa época, eu principalmente, eu sabia o número de telefone da minha casa de cor, eu sabia meu endereço, sabia o aniversário da minha mãe, sabia o telefone do meu pai, do escritório dele. Hoje, a gente não tem mais isso, a gente não memoriza mais as coisas. E Pedro, ele é de uma época que a Torá tinha que ser memorizada. Então, ele cita Levítico. E eu gostaria de ler para você o verso que ele citou. Está lá em Levítico 11, 44. Fala assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo e não
contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Pedro nos chama a viver uma vida de santidade, a crescer espiritualmente. E a santificação é um elemento de Deus, né? Deus, como você viu lá em Levítico, ele não se mistura com o profano. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus sagrado. E o seu caráter santo não permite essa contaminação. E a base para a santificação é uma relação com Deus. Eu só vou saber se o meu amigo gosta de maçã se eu conviver com ele. Porque quando você convive com uma pessoa, você tem relacionamento com aquela pessoa, você sabe o que ela gosta, a cor favorita, a comida que ela gosta de comer. E o nosso Deus é a mesma forma. Você tem que se relacionar com Deus. Você tem que viver uma vida de relacionamento para você conseguir viver uma vida santa e separada. E a base da santificação está lá na relação com Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, o que é isso que quer dizer? Nós temos os atributos de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. E quando a santificação, quando Deus nos chama para a santificação, Ele quer restaurar a imagem de Deus em nós. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus, você santifica a sua vida, os atributos de Deus automaticamente vão aparecer na sua vida. Você vai passar a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, que ama cordialmente. Isso tudo são atributos de Deus e que está em nós. E que com o pecado, quando entrou em nós, tudo isso foi desaparecendo. Sabe, irmãos, é muito triste. Eu estava lendo uma pesquisa que o ateísmo subiu muito nos últimos anos. E eu fiquei pensando assim, por que o ateísmo subiu tanto? A gente vive numa era que você liga a internet e tem mensagens de vários pastores, a Bíblia hoje está no celular, tem tanta oportunidade de testemunhar do amor de Deus, tanta, né, televisão, tem programas evangélicos. Então, o ateísmo cresceu assustadoramente. E eu fiquei pensando, por quê? Será que é porque diminuiu a santidade? Diminuiu o número de santos? Então, por isso cresceu o ateísmo? E eu fico pensando assim, que às vezes as pessoas se ligam muito às coisas, tudo é Google, né? Aí pergunta assim, o que o estilista, o que eu devo vestir? Um estilista, ele não vai editar moda para mim. Ele não vai falar como eu tenho que me vestir. Porque, como uma mulher de Deus, eu sei como eu tenho que me vestir. Um psicólogo não vai falar para mim como eu tenho que criar os meus filhos. Uma blogueira lá de sucesso não vai falar como que eu tenho que tratar o meu marido. A Bíblia, ela é a regra de fé e de prática. Ela é o meu guia. É ela que eu vou consultar quando eu precisar de algum conselho. É na Bíblia que eu vou me inspirar. Ela é o meu guia. Não o blogueiro, não o estilista famoso, não a fulana tal, mas a palavra de Deus, que é guia. A Bíblia fala para a gente que nós somos o sal do mundo. E eu fiquei pensando assim, quando você pega um pedaço de carne e você passa sal nessa carne, o sal não vai ter o sabor da carne. A carne vai ser saborizada pelo sal. Sal, ele não recebe sabor, ele dá sabor. Então, você e eu somos chamados para ser sal do mundo. É tão simples, porque um pouquinho de sal, ele dá tempero em várias coisas. Você, por exemplo, você vai cozinhar 1 quilo de feijão, você não precisa de 1 quilo de sal para temperar aquele feijão. Uma colherzinha é o suficiente. Então, eu fico pensando assim, um homem santo, ele vai alcançar milhões, ele vai impactar gerações, ele vai ganhar almas para Jesus, ele vai ser um influenciador de multidão. Eu penso, Pedro, aquele Pedro lá, né, cheio do Espírito Santo, com ousadia, no dia do Pentecostes, ele abriu a boca e pregou, e 3.000 almas se converteram. A ousadia do Espírito Santo que estava naquele homem. Então, se você tem essa ousadia, esse sabor, se você tem o sal, você é sal, você tem que dar sabor aonde você está. Você tem que mudar o ambiente. O lugar que você entra não pode ser o mesmo, porque você está entrando junto com a presença de Deus. Você dá para entender o quão sério que é isso? O sal, ele não recebe sabor, ele dá sabor. E você pode pensar assim, tem alguma regra, tem alguma coisa? Não. Não tem o que fazer, o que não fazer. Mas Tito, ele não deixa na carta, lá no capítulo 2, vários exemplos para as mulheres, para os homens, para os jovens. Depois você dá uma lida lá em Tito, Tito 2. Eu fico pensando assim, se hoje o apóstolo Paulo viesse visitar as igrejas e perguntasse assim,
que tem que fazer para ser santo? Como é que eu devo ser santo? Talvez a resposta de alguns seria: se eu falasse em língua, eu ia estar por cima da carne seca. Ou, se eu profetizasse, tivesse o dom da sabedoria, ninguém ia me segurar, eu ia ser o santo dos santos. E Deus, ele não é isso. O evangelho, a gente não pode baratear o evangelho, a gente não pode diminuir aquilo que Deus deixou para a gente. Nós não podemos pensar dessa forma: se eu fosse assim, se eu fizesse assim, se eu fizesse muitas obras, se eu... Não é pelas obras que a gente é salvo, é pela graça de Deus. E o arrependimento é o início de tudo para uma fé genuína. E hoje a igreja precisa ser confrontada sobre santidade, sobre falar mais sobre isso. Esse tema mexeu muito comigo essa semana, porque a gente pouco fala. A gente vive num mundo que tudo pode, não tem nada a ver. O tem nada a ver tem influenciado os nossos filhos, tem influenciado os casamentos, tem influenciado uma geração que acha que tudo pode, que não tem nada a ver. Né? É a ideia da coexistência, de um pouco do bem no mal, do mal do bem, e vive junto, tem que ser balanceado. Não. A palavra de Deus não fala assim, isso não é bíblico. O bem não coabita com o mal, nem o mal com o bem. São distintos, são totalmente distintos. E nós temos que purificar de toda a impureza, né? A Bíblia não fala que é para a gente purificar só 20%, ou 30%, 50%. Não, é 100%. Vamos purificar de toda a impureza. E um dos frutos da graça é a santidade. E a santidade requer um esforço muito grande da gente. A Bíblia diz, gente, que nós somos a noiva de Cristo. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu sou casada com o Ricardo há 31 anos. Eu não sou uma outra esposa diferente do que eu era há 31 anos atrás. Eu sou a mesma esposa. Eu tenho com ele uma aliança. Ele me escolheu para ser a esposa dele e eu escolhi para ele ser o meu esposo. Nós dois temos uma aliança junto. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não vou flertar com outro homem, eu não vou ter um date com outra pessoa. Por quê? Eu tenho uma aliança. Eu sou uma mulher casada. Eu acho que o que Deus espera da gente é isso, é essa aliança, essa fidelidade, esse pacto. Porque se nós somos noiva e Ele está vindo para nos buscar, a Bíblia diz que Ele está vindo buscar uma noiva imaculada, sem rugas, sem mancha. Então, é sério isso, esse parâmetro que o mundo nos dá de que tudo a ver, não tem nada a ver. Isso não é santo, isso não é bíblico. Isso não tem base bíblica. Eu queria compartilhar com vocês três agentes santificadores na nossa vida. O primeiro dele é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso quer dizer o quê? Que ele é amigo, ele é conselheiro, ele está aqui comigo. Agora, ele vai me falar quando eu tenho que fugir do pecado, ele vai alertar o red flag, né? Aquela luz vermelha que vai acender, vai passar, Lenise, não se aproxima disso, não toque naquilo. Mas a decisão é minha. O Espírito Santo não vai me bloquear e ficar inerte. A decisão de não tocar em coisa imunda, a decisão de não me contaminar é minha. Ele está ali para me ajudar, ele é meu conselheiro. Ele vai falar assim, não faz isso. Mas a decisão é minha. Então, o primeiro agente que a gente tem é o Espírito Santo. O segundo agente que nós temos é a palavra de Deus. Em Romanos 8:9, deixa eu ler aqui para vocês. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá, esse era o texto que eu tinha que ter lido sobre o Espírito Santo. Sobre a palavra, é Tiago 1:8.
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias da sua criatura. Quer dizer, a palavra que regenera o nosso espírito é também a palavra que restaura a nossa alma. Então, nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. E o terceiro, nós temos o sangue de Jesus. Em 1 João 1:7. 1 João 1:7 fala assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos o sangue de Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam assim: porque eu aceitei Jesus, eu fui batizado, então eu tenho um teflon em volta de mim. A imundícia não vai me pecar, o pecado não vai me atingir, eu estou aqui, né, purificado. Estou com teflon invisível aqui. Não, a Bíblia diz que todos nós pecamos e nós precisamos do arrependimento. O arrependimento é o caminho para a santificação. É quando você faz uma coisa errada e você se arrepende. Não é que você vai viver pecando. Entenda que crente não tem pecadinho de estimação. Crente, ele peca, ele se arrepende, ele vive em novidade de vida. A gente é chamado para viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É você viver coisas novas. Antes eu era assim, agora eu não sou mais. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. É você ser diferente daquilo que você era ontem. É você viver em novidade de vida. É como você encontra com um amigo e fala: nossa, e aí, quantas novidades? E ele vai te contar as novidades, porque tem muito tempo que você não vê. E a mesma coisa somos nós. Nós vivemos em novidade de vida. Nós temos que viver algo novo todos os dias na nossa vida. Eu quero terminar lendo o 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem justiça com injustiça, que comunhão tem luz com treva, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, Deus nos chamou para ser povo santo, povo escolhido. Que você pense sobre isso, sobre essa santidade, sobre esse chamado que você tem para ser santo, para ser diferente, para ser separado do mundo. A Bíblia diz que ele não nos tira do mundo, mas ele nos livra do mal. Está na oração de Jesus, né? Que ele fez por nós, para nos livrar do mal. Então, que você ande em novidade de vida, que você entenda que você foi chamado para ser santo. E que a Bíblia, a palavra de Deus, faça a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.